primeira coisa de Deus para você: não importa o quanto as circunstâncias vão te abalar do lado de fora, aquilo que você viveu comigo ao longo do tempo vai te fazer estabelecer. Esse domingo está desenhando a tua semana. Esse domingo está trazendo determinação sobre o teu ano. Porque se você sabe qual é o fim, não importa o que vai acontecer no meio, mete o pé e segue o líder. Oh glória, essa palavra promete. Então já abra o seu coração para receber da palavra de Deus através da pastora Camila Barros. Amém? Fique até o final do vídeo e receba toda a palavra de Deus, porque uma palavra pode mudar toda a sua história. Amém? Já deixa o seu like, também se inscreva no canal. Vamos à palavra de hoje. É simples assim. Primeiro eles, depois eu e então a palavra. Primeiro eles, depois eu e então a palavra. Nós vamos dividir aquilo que o Senhor está falando conosco nessas três partes. O que eles fazem primeiro? João está dizendo que está vendo aquilo que os soldados estão fazendo com o corpo de Jesus pendurado no madeiro no momento da crucificação. Entenda que muita angústia já foi envolvida nisso tudo. Eu queria que você levasse em consideração, nesse cenário da narrativa apresentada aqui, que muito do emocional já foi envolvido nesse dia. Há um desgaste emocional muito grande. E você sabe que nós não somos uma coisa só. Não somos só seres espirituais, também não somos só seres carnais, naturais, e também não somos só seres emocionais. A tricotomia do nosso ser precisa estar em harmonia: espírito, alma e corpo. Nós somos indivisivelmente essa tricotomia. Três coisas habitando em um único lugar, em uma única mentalidade, em uma forma única de ação. Nem sempre em perfeito equilíbrio, na verdade quase nunca, mas sempre ali buscando uma harmonia. Então eu quero que você leve em consideração o quanto de desgaste emocional até o capítulo 19 já está sendo empregado por todas as pessoas que estão ali em volta. A Maria, mãe de Jesus, que chora copiosamente sem parar. As outras pessoas que seguiam Jesus, fosse de perto ou de longe, apavoradas, em dúvida e em conflito. Fenômenos sobrenaturais acontecendo em tempo real ao episódio da crucificação. Ora céu fechado, ora céu aberto, ora parece voz descendo do céu, ora parece trovão caindo na terra. Todos esses relatos estão presentes nos textos que mencionam a crucificação de Jesus. Uma série de coisas está acontecendo. O abalo emocional é muito grande. Eu não vou nem colocar aqui a questão emocional de Jesus. A questão emocional de Jesus, ela não começou no Getsemane, apesar do seu ápice de agonia e dor ter começado ali. A questão emocional de Jesus na sua humanidade, na sua carnalidade, ela já existia desde que ele tomou consciência de adulto. Você vai ver isso no primeiro milagre já realizado em Caná da Galileia, quando Maria o provoca para a realização do milagre da água transformada em vinho, em razão do que estava acontecendo naquele casamento. E ele vai dizer: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ali, nessa fala, muitas coisas já se apresentam. E uma das coisas que se apresentam no campo emocional de Jesus é a necessidade de protelar aquilo que ele sabe que uma hora vai acontecer. Você vai perceber, por exemplo, o emocional de Jesus jamais comprometido, mas sempre também sendo impactado pela realidade das coisas que aconteciam. Por exemplo, ele curava as pessoas ao seu redor e ele dizia: não contem a ninguém que eu fiz isso. E ele não fazia isso porque tinha vergonha do que ele fazia. Pelo contrário, ele fazia isso porque ele se movia de muita compaixão. E ele sabia que quanto mais rápido sua fama percorresse, mais rápido o seu reconhecimento viria, mais rápido a hora tão falada em Caná da Galileia chegaria. E o texto diz que ele se movia de compaixão. Então ele na verdade queria manter um nível de anonimato para multiplicar um nível de milagres pela compaixão que ele tinha das pessoas. Então perceba, era o emocional disputando com o espírito o tempo todo num corpo carnal. Se Jesus, sendo 100% Deus, passava por isso, agora eu quero que você venha comigo na mentalidade de João. Aquele que viu seus amigos e irmãos que dividiam o pão, que partiam do pão, que comiam e bebiam do cálice, que fizeram em memória de mim, dormiram com ele no Getsemane, oraram com ele em vários lugares, 3 anos e meio de mentoria de perto. Gente que tinha CNPJ e fechou a empresa. Gente a quem Jesus nunca prometeu nenhum tipo de salário, nenhum tipo de comissão, mas não resistia ao olhar do meigo nazareno quando ele dizia: segue-me. Largavam absolutamente tudo e seguiram. Mateus que o diga, levantando-se no horário do expediente da mesa da recebedoria e indo atrás dele. Meu Deus, o herói do mundo me chamou.
o aguardado das nações, o Messias desejado, o falado de Davi, o remanescente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Pedro é ele, João é ele, Mateus é ele, andamos com ele, vivemos com ele, reverenciamos ele, o chamamos mestre, Senhor, Rabone, Rabi, Senhor. Agora frágil, para cumprir o texto de Isaías, uma ovelha muda levada ao matadouro. Aquele que tem poder para fazer o céu descer, aquele que tinha poder para subir a hora que quisesse sem ajuda de corda ou de elevador. Ele provou isso em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Aquele que poderia fazer o que quisesse, mostrou que maior poder você não tem quando tem poder para fazer. Maior poder você tem quando podendo fazer, escolhe não fazer, para mostrar que pode controlar todo o poder que tem. Foi isso que Jesus fez. Quando podendo descer, não desceu. Quando podendo eliminar todo mundo, perdoou. Quando podendo desfazer o que estava feito, manteve para honrar a promessa que fez ao Pai. Agora João está dentro daquele cenário. Quem está comigo dentro do cenário, diga eu aqui. Maravilha. Imagine você ter fechado seus negócios, ter se despedido da sua família por um período de tempo indeterminado, para andar de dia e de noite, de maneira muito próxima ao líder que você considera o salvador do mundo, e que de fato o é, mas o tempo todo é provado e tentado, a fim de que a sociedade local mostre que não é, perseguido o tempo todo. O texto não revela os conflitos que eles tinham, porque a certeza da experiência da convivência de Jesus fazia um filtro tão forte, que não importava o quanto tentassem negar quem ele era do lado de fora, eles o conheciam pelo lado de... Só a experiência com Jesus pode filtrar toda a maldade que o mundo o tempo todo quer esfregar na sua cara, de que tudo aquilo que você diz ter vivido com ele é uma mentira. É por isso que crente que não tem experiência com Deus não fica firme. Crente que não tem experiência com Deus não suporta. Crente que não é firmado na palavra escorrega. É casa edificada sobre areia. Tudo que não passa pela experiência é especulação. E especulação não te sustenta no dia mau. E especulação não te garante no dia da dificuldade. Os discípulos não têm especulação. Os fariseus especulam, os escribas especulam, os sumos sacerdotes especulam, Nicodemos vem especulando, José de Arimateia vem especulando. Os discípulos não especulam, eles vivem uma experiência diária de transformação e convivência com Jesus. Nada do que dizem, nenhuma prova que apontem ou forjem contra ele tem o poder de fazer eles perderem aquilo que só eles sabem que viveram, que sentiram. Quando você viver uma experiência com os outros, opinião pública não vai significar nada para você. Quando você viver uma experiência com Jesus, likes e curtidas serão consequências, e se não forem, pouco importam. Sua vida não estará na mão do Mark Zuckerberg. Quando você vive uma experiência com Jesus, você sai do campo dos especuladores. Todo homem curado saiu do campo da especulação. Toda mulher restaurada saiu do campo da especulação. Toda experiência sua que alguém tentar defraudar será como que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque não importa o que os outros dizem quando você sabe o que sentiu, quando você sabe o que viveu, quando você sabe a área que você foi perdoado. Ainda não é o que Deus mandou eu dizer, mas Ele já está me autorizando a dizer algumas coisas de antemão. E Ele está dizendo: por que você está deixando quem não teve uma experiência comigo de tal tamanho da tua fé? Porque você está deixando quem não viveu o que você viveu comigo ditar a frequência do nosso relacionamento. Ah, pra que ora tanto? Ah, pra que busca tanto? Ah, pra que jejua tanto? Não precisa disso. Se você não precisa, é o bastante na experiência que você viveu, ótimo. Só não venha dar pitaco na minha maneira de se relacionar com Ele. Só a minha experiência com Ele sabe o que eu vivi até aqui. Porém, ainda assim, revestidos de muito medo em razão do episódio da captura de Jesus e crucificação, todo mundo começou a se dispersar. Era muita coisa que estava em jogo e não havia tempo suficiente para a cabeça raciocinar. Tudo aquilo que você não disciplina, a emoção vai comandar. Vou falar de novo. Tudo aquilo na sua vida que não é hábito, tudo na sua vida que não é desenvolvido por um método de disciplina, na hora da emoção você vai ser capturado também. Por mais que hoje você esteja cheio de Deus nesse culto apoteótico, na hora do pega pra capar, se você não tiver disciplina, qualquer tipo de emoção ou sensação externa vai ter o poder de te capturar. Gente assim puxa gatilho do revólver sem nunca ter matado ninguém. Gente assim dá na cara das pessoas sem ter histórico de barraco. Por quê? Viveu de emoção o tempo todo e não de disciplina, não desenvolveu hábito, porque achou que a experiência era o suficiente para não mudar de vida. A experiência é um convite à mudança, somente o hábito devocional vai te dar o poder que você precisa
para em dias de dificuldade, de angústia, você saber o que fazer, mesmo quando a sua mente quiser te capturar de você mesmo. Perceba, Pedro era muito sanguíneo, tinha muita experiência, mas não estava tão próximo quanto João dos métodos disciplinares, sobretudo do debruçar, do analisar. Eu posso provar o que eu estou dizendo, porque não sou eu que provo, é a palavra. Não há nenhum outro evangelho escrito por nenhum daqueles que conviveram com Jesus que seja mais, que revele mais sobre as motivações de Jesus e não apenas os seus feitos, do que o evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João é detalhista não só em dizer o que ele fez, mas dizer qual era a razão que tinha por trás do que ele fazia. Não há nenhum outro evangelho que expresse isso com tanta verdade quanto João. Eu vou dar um exemplo bem rasgado que é para todo mundo entender. É como se todos apresentassem os pratos que a cozinha de Jesus oferecia, todos. Mas somente João contasse a receita, a maneira como eles eram. João sempre revelava qual era a motivação pela qual Jesus operava, e não só relatava aquilo que ele fazia. Pode olhar o texto. Então ele estava muito perto, desenvolveu coisas muito semelhantes. Na hora do pega para capar, que todo mundo começa a fugir, e a família que parecia tão coesa começa a quebrar. Um vai se matar, é o mesmo que traiu. O outro vai fugir por 3 vezes, vai dizer que não conhece, vai ficar amargurado e será a primeira liderança da igreja. Está tudo envolto numa nuvem de tanta dificuldade, que até quem cria como nunca começa a duvidar como nunca. Mas o texto diz que esse João, ele vai até o final. E eu não estou desmerecendo os outros, eu só estou falando de uma capacidade emocional que João apresentou, mas isso não foi um dom, entenda isso. A capacidade emocional que João está apresentando aqui não é um dom. Ela é fruto do desenvolvimento de alguém que tinha em mente palavras gravadas, decoradas e habilitadas, legitimadas, que outros não tinham. Por exemplo, o camarada já está esmagado emocionalmente. Você imagina, presta atenção aqui. Imagina você ver um homem que você via ele meter a mão nos olhos do cego e o cego passar a ver imediatamente, e agora esse homem permitisse a vulnerabilidade de que corruptos o esmaguem e o morram com morte de cruz, sendo inocente. A cabeça dá uma bugada, gente. O Pedro que a gente critica seria o Pedro que nós seríamos ao ver Jesus dizer que se entregaria a essa gente que diz praticar justiça sem jamais ter vivido verdade, entregando o seu corpo como uma ovelha ao matador. A gente critica o Pedro que disse não faça isso contigo mesmo, mas a verdade é que a chance da gente fazer igual era 90%. Ou você permitiria um filho e um amigo se entregar à mão de juízes corruptos? O emocional de todo mundo está abalado. Eu quero que você complete após mim para entender o que o Espírito diz à igreja. O emocional de todo mundo está? O emocional de todo mundo está? Camille, isso não é coisa de crente, é coisa de crente, coisa de crente abençoado e de crente santo. Crente que não se abala em nada é psicopata. Se tu não abala o emoção, se nada abala teu emoção, ei, vigia! Vai buscar tratamento, porque dizem que tem. Nada abala? Então você é melhor do que Paulo escreveu aos Coríntios. Abatidos. E você aí, maravilhosa, nada te abala. O cara foi a regiões celestiais que, mesmo sendo poliglota, ele disse o que o ouvido não ouviu. Eu não sei dizer o que eu vi. Se um cara que sabe interpretar em quase 5 línguas não sabe utilizar nenhum idioma para tentar descrever o que ele ouviu, você é maravilhoso. Nada te abala, né? Meu irmão, na jornada da vida cristã, todo crente será abalado, senão não será aprovado. É nessa hora que nós vamos ver quem é quem. João está obviamente abalado, porém, qual é o comportamento de João? Aparentemente um comportamento muito mais controlado que o de Maria, que na condição de mãe, por exemplo, chora copiosamente. Quem culpa ela? Ninguém. O abalo dela demonstra a sua normalidade, demonstra a sua ligação com o filho. E João também está abalado. Mas o tanto que ele diz que amava Jesus, era natural se ele pegasse um pau, uma pedra e acertasse a cabeça de algum soldado. Você imagina pegar uma pessoa que você ama mais do que tua própria vida e ver alguém esmagar essa pessoa de todas as maneiras? É quase que um ato natural, instintivo, de amor e de defesa, você agrediu o agressor que agride quem você ama. Sim ou não? Eu não estou dizendo que é certo, eu só estou dizendo que é o que normalmente acontece. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que João vai manter o controle. Camila, não entendi. Qual é a resposta que Deus tem para mim? Primeira coisa de Deus para você: não importa o quanto as circunstâncias vão te abalar do lado de fora, aquilo que você viveu comigo ao longo do tempo vai te fazer estabelecer todo o controle que você precisa para gerir essa situação. Levante a sua mão, porque o que eu estou liberando aqui é a palavra que te dá espírito de fortaleza. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza. A palavra do Senhor diz aos jovens: jovens, sois fortes. Por quê? Porque falam em línguas?
não. Jovens, sois fortes. Por quê? Porque pertencem à denominação XY, não. Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. João tinha o texto que ele precisava, de cor na cabeça, na hora que ele precisava. Que texto era esse? O texto de Isaías. E ele vai sacar esse texto na mente dele, na hora que tudo aquilo que veio para abalar suas emoções e destruir a sua crença, e ele vai começar a entender que na verdade tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele é para que a palavra de Deus se cumpra e o Filho de Deus seja glorificado entre os homens. Levanta essa mão. A palavra vai te dar o controle que você precisa. A palavra vai te dar o controle que você precisa. Agora quem tem fé, obedeça. Bota a mão na tua cabeça, bota com autoridade e diga: eu estou debaixo da palavra. Deus está dizendo: você não vai ficar louco, você vai ter o controle emocional, você vai ter autoridade espiritual e você vai ter o comportamento que precisa ter diante de situações onde os outros não vão saber mais como se comportar. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus trouxe algumas mulheres e homens aqui para dizer bem abertamente: ei, a minha palavra não vai deixar você ficar louca. Ei, você não ficará louco. Meu irmão, o pau está cantando no Calvário e João está conseguindo manter o controle diante da pessoa que ele mais amava, vendo ela ser agredida, sangrando e vivendo todo tipo de moléstia e injustiça que uma pessoa poderia viver. Agora se liga como ele divide essas coisas. A primeira maneira de manter o controle é sabendo qual é a palavra que está sobre mim, qual é a palavra que está sobre o ambiente, qual é a palavra que está sobre as pessoas que eu amo. Se você não sabe qual é a palavra de Deus sobre a sua vida, se você não sabe qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua casa, o diabo vai fazer marionete com a tua mente. Ele não vai aparecer de chifre e rabo. Lembra como ele se apresenta para Jesus na hora da tentação? E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Como é que Satanás tentava ele? Porque está escrito. Usava a palavra. Só que você não pode pregar a palavra para o legislador dela. O diabo leu a palavra, ele conhece a palavra e até pode ter visto quando a lei foi escrita. Mas você lembra, foi o dedo de Deus. Aí você vai chegar para o Filho de Deus. Quem é o Filho? O Filho é o Verbo. Então ele dizia: porque está escrito. Aí olha como o Verbo respondia para ele: mas também está escrito. É como se ele dissesse assim: não adianta jogar comigo me mandando uma parte da palavra, eu conheço toda ela. Vocês estão entendendo? Por que existem pessoas aqui de Deus, com promessa de Deus, palavra de Deus, mas não conseguem romper? Porque você se limita ao pouco. Quando Satanás vem com uma parte, te falta o restante. E aí ele arrebenta com você. Só que hoje quem vai sair arrebentado é ele. Porque o Senhor está trazendo sobre a tua mão autoridade para governar sobre a palavra. Ele está trazendo sobre a tua mente autoridade para governar sobre a palavra. Camila, e o quanto a palavra de Deus pode? Oh, irmão, só pode. Camila, e o quanto eu devo envolver o meu espiritual nisso? Tudo. Eu não sei se você já percebeu, mas o físico nunca produziu o espiritual. Mas o espiritual produziu absolutamente tudo que você vive, tudo que você pisa. Céus e terra, como eu já disse aqui, o autor da carta aos Hebreus falou: não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... A palavra de Deus é mais sólida do que o chão que você está pisando agora. A palavra de Deus te dá mais cobertura do que o teto dessa igreja que cobre a nossa cabeça agora. Deus está dizendo: tu pensas que isso é real? Isto é temporário. Se meter uma britadeira nesse chão, a gente arrebenta com ele em menos de 24 horas. Se meter uma bola de ferro em cima desse teto, a gente arrebenta com isso em horas. Agora céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Pedro andou sobre a palavra. Jesus operou milagres pela palavra. Ele era a própria palavra. Em Gênesis 1, quando o Espírito de Deus se movia, não acontecia nada. E olha que era o Espírito de Deus. Mas quando o texto diz: e disse Deus, haja luz, uma transformação universal começou a acontecer. Porque até Deus só tem compromisso de reagir diante da tua palavra. Então você não precisa aprender a chorar para Deus. Você precisa aprender a ler a Bíblia que Deus escreveu. Você não precisa aprender como é que se fala bonitinho. Você precisa aprender o conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade e sereis livres. Oh, ela vos libertará. Vai me libertar de quê? Cativeiro emocional. Suas emoções vão dizer: se mate.
E a palavra de Deus vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Espere. O desespero vai dizer: lance-se em frente a um carro. Você não está aguentando essa batalha espiritual. E a palavra de Deus vai dizer: cante. De preferência um salmo. Camila, eu tô vendo o diabo passando da cozinha. É vulto da cozinha pra sala, da sala pra cozinha. Sabe por que ele tá passando lá? Porque tá trancado no quarto. Abre tua Bíblia no Salmo 91, pega o corredor da tua casa e começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Entra no banheiro e começa a dizer: nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Entra no quarto e começa a dizer: Ele me cobrirá com as suas asas, debaixo das suas penas eu estarei seguro. Quem caminha na palavra, caminha com segurança. Você não vai dar na cara de ninguém. Pare de levar seus conflitos familiares para o lado pessoal. Só faz isso quem não sabe qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua casa. Se Deus disse que vai salvar, se Deus disse que vai libertar, por que é que tu te comporta como um qualquer? O ímpio xinga, tu devolve o xingamento. Ora, porventura não sabeis de que espírito sois? Quem é você, irmão? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua casa? Se liga nisso aqui. Fala bem rasgado. O pau está quebrando no Calvário. O que vai ser líder da igreja fugiu. E o João? Eu vi soldados pegarem a túnica, separar as vestes, dividirem, lançarem sortes. E aí, João, o que você está sentindo? Eu estou desolado, mas enquanto eu olhava para isso, eu percebia que foi os soldados que fizeram isso. Mas eles fizeram. Peraí, Isaías está aqui, ó. Eles fizeram isso. Olha como você leu comigo o texto. Eles fizeram. Eles quem? Soldados. Os malvados. Os malvados. Os perseguidores. O Império Romano. Eles fizeram. Quem fez isso, João? Os soldados. Quem fez isso, João? Eles. E aí, João? Mas sabe o que eu percebi? Você olha na carne e o Calvário, você diz: que caos. Você olha na palavra, você vê a batuta da orquestra na mão do Espírito Santo. Alguém dizendo: tá tudo fora de controle. E quem tá ligado diz: não, tá tudo dentro da palavra. Isso está acontecendo para se cumprir. Isto aconteceu. Eles fizeram para cumprir a palavra que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. João está dizendo: não, eles não estão fazendo só por maldade. Eles não estão fazendo só porque querem. Eles não sabem, para eles é só maldade. E se o carnal olhar também não sabe, vai achar que é só maldade. Mas eu, João, estou debaixo de uma palavra. Eu, João, me lembro da palavra. Eu andei com a palavra, comi com a palavra, dormi com a palavra, acordei com a palavra. Como é que agora não vou me lembrar da palavra? As emoções de João estão dizendo: vai para cima, foge também. Mas o espírito de João está pronto dizendo: é ruim que eu vou perder o maior espetáculo pregado de todos os tempos. É Isaías na veia, se cumprindo no Calvário. E enquanto Maria chora, João diz: palavra, palavra, palavra. Palavra de Deus, palavra de Deus. É a palavra se cumprindo, é Deus cumprindo promessa. Oh, meu Deus. Baterista, vem pra cá. Meu filho, quando eu ficar doida, você pode ficar doido comigo. Mete um blues, um jazz, um negócio igual de igreja americana. Eu quero ficar atacada. Me ajuda aí, que eu sei que a música tem esse poder no emocional. A Camila, mas no espiritual, não importa, tu tá comigo ou contigo, o problema é deles. Vai, deixa ver. É um negócio pesadão, um órgão, um negócio... Não. Vai lá, fica nervoso não, tamo junto. Isso. Olha aqui pra mim. Tá debaixo da palavra? Para de chamar teu inimigo de inimigo. Olha o que João está dizendo. São soldados. Fizeram isso porque sobre ele quem? Os soldados? Sobre Jesus, sobre ele havia uma palavra. Quando você sabe qual é a palavra que está diante de você, teu inimigo não é inimigo, ele vira teu funcionário. Você está entendendo o que Deus está dizendo para alguém aí agora? Meu Deus, acorda esse crente. Pega na mão dele aí agora e diga: não é inimigo, é funcionário. Está trabalhando para fazer cumprir o que Deus te prometeu. Está trabalhando para acelerar o cumprimento da promessa que Deus te fez. Pode sentar que eu não acabei ainda não. 3 partes, lembra? É funcionário. Camila, mas se eu quiser levantar para reagir, fica à vontade. Só não me pressiona. Isaías, ele viu a palavra.
Irmãos, a palavra que um dia ele ouviu, a palavra que um dia ele guardou, agora esta palavra ele, nem o Isaías que profetizou, mas o João que ouviu e guardou, nem o Tomé que viu, antes de ver creu, mas ele disse, bem-aventurados, porque os que não viram hoje, mas ouviram hoje, vão crer e vão ver coisas maiores do que todos aqueles que por amor à promessa morreram para que nós víssemos. Olha aqui para mim, porque eu tô te chamando para tomar uma decisão hoje. Ou você crê que todas as coisas cooperam para o bem, ou você vai arrumar uma confusão em cada setor de trabalho que você for transferido, e ainda vai colocar a culpa de que eu sou crente, eles não gostam de mim, não é porque tu é chato, é porque você não compreende qual é a palavra de Deus que está sobre a sua vida, é porque você quer ganhar todo mundo no braço, na boca, é porque você quer fazer debate bíblico com um caldeu na Babilônia. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, filhão, tá debaixo de uma palavra, não precisa meter a mão em nada, a palavra vai desenrolar tão forte que eles vão começar a cumprir a palavra que está sobre você. Deixa rolar, catuca os 2 ou 3 aí, diga, tem palavra? Pergunta, tem palavra? Olha para ele e diz, então deixa rolar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser perseguir, tu tá debaixo de uma palavra, campeão, então deixa rolar, não é inimigo, é funcionário, e tá sendo pago pelo Calvário. Eu vou falar de novo, não é inimigo, é funcionário, e tá sendo pago pelo Calvário. O sangue pagou o cumprimento de toda a promessa que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a minha casa. Tá pago, deixa rolar. Tu viu o que a fulana falou de tu? Deixa rolar. Tu viu o que o outro tá dizendo a teu respeito? Deixa rolar. Olha, ele falou que até o dia tal. Deixa rolar. Olha, eu printei aqui a conversa do Zap pra você ver o que é ele. Deixa eu te falar um negócio. O sangue no Calvário foi para perdoar os pecados de toda a humanidade de maneira generalizada. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas por que antes de Jesus, sabendo que iria derramar sangue por todos nós, libera perdão específico para aqueles 2 soldados? Quem fizeram isso? O vitupério, a vergonha, a afronta, sortes sobre a túnica, vestes rasgadas, dividida em 4 partes. João disse, quem fez isso foram os? Vem comigo, maldade 2, perseguição 2, mas segundo João, tudo isso para obedecer e para fazer cumprir uma, que João tem ciência qual é. Aí Jesus, momentos antes de entregar o seu espírito, diz, não lhes impute este. Olha Jesus sendo muito claro, Pai, não lhes impute este. Todos os outros vai para a conta do sangue. Todos os outros bota na balança do teu juízo, mas acerca, eu te peço, perdoa-lhes, porque eles, aquela pessoa que te perturba, ela não tem noção, só está extravasando a maldade que lhe é natural, mas na verdade Deus está pegando até o que é mal e está coordenando para a tua cooperação. É por isso que o convite do Espírito Santo nessa noite é a uma decisão. Ele está dizendo, ou você está debaixo de toda a palavra de Deus a seu respeito, ou você não estará de posse de nenhuma, porque não dá para aceitar uma parte e rejeitar a outra. Ou você pega tudo, ou você não recebe nada. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está brincando. Se é tudo, é tudo. Completa aí pra mim, galeria. Se é tudo, é. Se é tudo, é. Se é tudo, é. Então quem te ajuda, coopera. E quem te prejudica, fica com medo não, coopera também. Porque se é tudo, é tudo. Quem te levanta, te ajuda. E quem te abate, te ajuda também. Quem ora por você, está cooperando. E se está fazendo feitiço contrário, está te ensinando a viver batalha espiritual. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Quem está debaixo dessa palavra, haja como um abençoado. Tudo coopera para o meu bem, é para o meu bem. A perseguição é para o meu bem, a afronta foi para o meu bem, o levante foi para o meu bem. É tudo para o meu bem. Levante a mão quem pode agradecer. É para o meu bem.
acontecer que não vai cooperar para aquilo que o Senhor já determinou. Eu quero muito que você console alguém agora cheio do Espírito Santo. Faça carinho, ou nas costas ou no ombro, e diga para essa pessoa: é tudo para o seu bem, é tudo para o seu bem. Consola, não bate não, consola, 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 diga: ei, 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 é para o seu bem. Aquela traição no final vai ser para o seu bem. Você pode passar a vida toda dizendo: eu fui traída, ou pode a partir de agora dizer: agora eu sei em quem confiar. É uma questão de perspectiva. Está na hora de você entender que ou você recebe tudo, ou você crê em tudo, ou você não receberá. Eu não sou idiota, eu não vim aqui te mandar dar graças por tudo. Ô Camila, mas a Bíblia diz isso. Diz não. O que a Bíblia diz é: dê graças em tudo. Não é por tudo, é... O que isso significa? Eu não estou dando graça pelo que aconteceu, mas eu estou dando graça apesar de tudo que aconteceu. Porque no final, mano, foi para o seu bem. Essa porta aqui na terra fechou para a porta do céu não se fechar para você. Você não casou com quem queria casar, porque Deus não ia permitir você amar quem jamais te amou. Deus ouviu conversas de amigos que você chamava de seus e colocava a roda da sua mesa, mas que por detrás das cortinas revelavam sua intimidade. Dê graças, renda graças. João não vai perder o equilíbrio. Olha aqui para mim: desequilíbrio não combina com crente que está debaixo de palavra. Veja, primeiro eles fazem. Quando a palavra de Deus é discernida no ambiente que ela está em movimento, até o que é para o meu mal me faz perceber que está cooperando para o meu. Eles fizeram. Quem fez, João? Os soldados. Mas fizeram para que se cumprisse a... Dá para sentir raiva dos soldados? Aí você começa a entender por que Jesus diz: Pai, acerca deste pecado não lhes impute, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele viu que já boa parte estava cumprida da palavra que precisava se realizar, ele vai acelerar o processo. E essa é a segunda característica de quem traz à memória a palavra de Deus: a capacidade de acelerar processos. Quando você sabe qual é a palavra que Deus determinou a seu respeito, Deus te dá um nível de autonomia, um nível de capacidade para acelerar o seu processo. Vou te dar um exemplo. Crente antigo sabe disso. Como é que as irmãs do círculo de oração resolviam algumas questões complicadas? Em primeiro lugar, orando. E em oração, muitas vezes, as ofendidas, Deus dizia para elas: vai lá e pede perdão. Para quem? Para o ofensor. Mano, elas resolviam problemas complicados assim, porque elas pegavam o ofensor magoado, amargurado, que estava arrumando fofoca no círculo de oração, e dizia assim: irmão, desde o dia tal eu percebi que você mudou comigo, então eu vim aqui te pedir perdão. Mas a pessoa sabia que não tinha feito nada, que quem tinha feito era o outro. Às vezes do outro lado alguém se quebrantava e dizia: não, eu também errei, me perdoa. Trocava o cálice na ceia e ficava tudo certo. Mas às vezes não. Às vezes do outro lado você encontra alguém que deveria te pedir perdão, e ao invés disso, quando você vai pedir perdão e diz assim: fulano, me perdoe por favor, a pessoa diz: está perdoado. De tão altivo que a pessoa está, e na iniquidade do seu erro não percebe. Veja, o perdão é tão poderoso que não importa da boca de quem sai. Pode olhar. O perdão é tão poderoso que se o ofensor te pedir perdão e você quiser perdoá-lo, ele será liberado. E se você não quiser perdoá-lo, Deus o liberará. Olha como o perdão é poderoso. O perdão é tão poderoso que se o ofendido cismar de querer pedir perdão para o ofensor, Deus libera o ofendido, mesmo quando quem deveria pedir perdão seria o ofensor. Mano, o perdão é tão poderoso. O perdão, ele chega em qualquer parada para dizer assim: não importa quem começou, eu vim para terminar. Tá entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é só um exemplo assim, joguei. Só um exemplo. De quê? De que quem tem noção de uma palavra não fica parado num processo quando sabe o que pode desatar. Quando Jesus percebe que só falta uma coisa para ele poder sair desse calvário, desse martírio. Gente, eu estou falando de sangue sufocando o pulmão. Eu estou falando de aço esfregando entre os ossos. Eu estou falando de nervo sendo atingido por atrito de ferro. Eu estou falando de perna envergada. Eu estou falando de quase oxigênio nenhum e uma dor descomunal
de mais de 40 açoites de chicote. Eu estou falando de muita dor. Quando ele percebeu que só faltava uma coisa, ele não esperou ninguém fazer mais nada, porque primeiro eles fazem, mas quando eu estou de posse da palavra, depois eu faço. Ele entendeu, só falta uma coisa, o quê? O vinagre, porque o vinagre também estava na palavra. É por isso que você tem que entender, Deus falou que vai te exaltar. Se Deus falou, vai ter humilhação nesse caminho, você tem que receber tudo. Você quer ver? Deus te faz uma promessa, tu fica felizão. Tu fica assim, ó, na promessa que Deus te faz. Tu fica assim, Deus diz assim, vou eu te honrar. Você diz, oh glória. Vou te dar vitória. Você diz, aleluia. Mãe, empresta aquela sandália aí, aquela reserva, aquela do não aguento mais. Vocês estão rindo, né? Quando eu perder os quilos que eu preciso perder, vocês vão ver só. A gente fica tão alegre com o que Deus está dizendo que vai fazer no futuro, que não se dá conta que na verdade Ele não está te prometendo só o futuro, Ele está te prometendo um convite ao processo no presente. Brigadão, mano. Olha isso aqui. Não é pra sandália não, é pra mim. Olha isso aqui. Ele diz assim, a gente adora receber essas palavras proféticas. Eu irei adiante de ti. A gente fica tão feliz que Ele está indo adiante que não percebe. Olha o que Ele diz. Endireitarei os caminhos. Meu irmão, onde Ele vai te enviar? Você tinha que pensar nisso. Se Ele vai endireitar, onde Ele está me colocando? Se liga nisso aqui. Você só vê Ele dizendo, e eu irei adiante de ti. Olha o que Ele está dizendo. E quebrarei os ferrolhos de ferro. Mano, aonde eu vou estar? Que Ele tem que quebrar os ferrolhos de ferro. E continua, depois dos ferrolhos, e destruirei as portas e cadeados de bronze. Se isso não é cativeiro, irmão. E quem está lá dentro? Mas você só vê a parte que Ele diz, e eu irei. E Deus está dizendo, se você quer minha presença, aguenta as portas, os ferrolhos, os caminhos, e vai alegre. Por quê? Porque se você sabe qual é o fim, não importa o que vai acontecer no meio. Mete o pé e segue o líder. Ele percebeu que só faltava uma coisa. E se eu te disser, nesse domingo profético, esse domingo está desenhando a tua semana, esse domingo está trazendo determinação sobre o teu ano, esse domingo está levantando a régua do teu ministério. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? E se eu te disser que só falta uma coisa para você sair desse processo que te esmaga? Seja pregador de boas novas, olhe para alguém agora e diga assim, e se só faltar uma coisa? Olha aqui pra mim. Se você estivesse passando agora um processo muito brabo, depressão, síndrome do pânico, vício, álcool, drogas, abstinência de alguma coisa, vício de pornografia, ou qualquer tipo de processo para fazer cumprir a palavra de Deus, afronta, humilhação, perseguição, contenda, injustiça. Imagine um processo muito dolorido, muito dolorido. Imagine um processo muito dolorido, muito dolorido. Imagine se o Senhor chegasse para você agora e Ele dissesse assim, eu vou te tirar desse processo, basta você fazer uma coisa. Você faria? Você faria? É uma pergunta. Faria, porque quando uma coisa está doendo muito, você faz qualquer coisa, até o que não faria. Então se você soubesse que poderia fazer uma coisa para te tirar de um processo muito brabo, você faria sem pestanejar, sim ou não? Sim. São essas pessoas que pedem perdão aos ofensores. Quando elas veem que só falta uma coisa para sair do processo, faz o que tiver que fazer. Pega uma pessoa com dor de dente, daquela severa, fala para ela que se ela plantar bananeira, a dor passa. Eu estou inventando isso aqui, não sei se passa não, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela pode nunca ter plantado uma bananeira na vida. Na hora ela vai tentar plantar uma bananeira. Porque você faz qualquer coisa para sair de um processo, sim ou não? Sim ou não? Se o processo for doloroso. E se eu te disser que nessa noite, sobre essa palavra, Deus está dizendo, este ano eu estou te dando um nível de autonomia para você acelerar o processo e sair dele. Agora, ó como é difícil. Não é fácil. Tudo que é simples costuma ser mais difícil, porque envolve o emocional e não a prática. Quer ver? E disse Jesus, tenho sede. Jesus é tão Jesus que Ele sabia que não iam dar água para Ele. Então Ele não disse quero água, Ele disse tenho sede. Porque Ele sabia que aquilo não era sobre suprir a necessidade dele, era sobre fazer cumprir uma. Quando você entender que não é sobre suas necessidades, mas é sobre o cumprimento da palavra que Deus liberou ao seu respeito, você vai ter coragem de fazer coisas que você outrora dizia eu nunca. Como perdoar, por exemplo, quem te agrediu ou quem te ofendeu. Por quê? Para sair do processo. Por quê? Ah, mas foi o outro que fez. Só que Deus está dizendo, dos errados eu não espero nada, mas de quem tem uma promessa estou esperando uma atitude. Dos errados eu não aguardo nada, mas de quem está debaixo de uma palavra eu estou esperando uma atitude. Olha Jesus,
tenho sede. Sabia que não ia beber água, amém ou não amém? Mesmo assim disse, tenho sede. Aí trouxeram então para ele o vinagre embebido na esponja, com a vara de ísopo chegaram à sua boca. Responda para mim, ele sabia ou não sabia que era vinagre? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? E tomou mesmo assim, sim ou não? Sim ou não? Porque não é sobre saciar a sede dele. Para de levar tudo para o que você sente, para o que você quer. Tem que vir aqui. Eu não tenho nada para tratar com fulano, então fica aí no processo. Agora deixa eu te mandar a real. O que é mais difícil? 41 chicotadas ou uma colher de vinagre? Tá na dúvida? Eu vou te dar 41 chicotadas. Vou perguntar de novo. O que é mais difícil? O que dói? Uma colher de vinagre ou chicotada? Diante de um instrumento de tortura, alguém diz assim, vou te torturar. Tem aqui duas opções, uma colher de vinagre e um chicote. O que você vai escolher? Minha avó tinha um ditado. Quando eu era criança e ela era viva, ela dizia muitas vezes assim: o que é um ralado para quem já está todo quebrado? O ditado original não é esse, mas eu não vou falar isso. Mas só para você entender. Entenda desse jeito que eu estou falando. O que é um ralado para... Vamos supor, fratura exposta do fêmur. Sangue de Jesus tem poder. Me guarda, Deus. Aí imagina que na perna com fratura exposta, você ralou enquanto alguém te socorria. Você vai sentir a dor do ralado, irmão? Irmão, o osso está para fora da carne. O que é um ralado para quem já está todo? Deus está dizendo: o processo na tua vida não passa, porque a parte que dependia deles foi feita. O processo parou na hora que parou em você. Você podia determinar o que ia acontecer agora, mas você fica esperando as coisas acontecerem. Você fica esperando os ofensores pedirem perdão. Você fica esperando o cartão de crédito mandar o parcelamento de uma nova dívida. Por que tu não vai lá no crediário e pergunta lá o que você pode fazer para pagar antes do teu nome ir pro SPC Serasa? Eu vou falar rasgado do jeito que Deus está mandando. Deus está dizendo: eu te dei autonomia para acelerar processos sobre a palavra que eu liberei na tua vida, mas tudo aquilo que depende de você é mais demorado. É mais fácil quando os outros fazem, te impulsionam. Eu vou falar mais abertamente ainda. Tem gente aqui que já foi traído e se ergueu, foi falido e se levantou. Você é bom de peitar coisa grande. Você é bom de resistir ao dia mau. Mas quando a coisa depende de você, oh miséria! Tu aguenta tapa na cara, tu aguenta prisão, tu aguenta um monte de coisa ruim que acontece, tu aguenta o abuso, violência, é restaurado, é redimido. Mas quando é uma área que depende de você, ou perturbação, você fica dizendo: se é de Deus, fulano vai vir aqui. Se é de Deus, o outro. Meu irmão, Jesus pediu, ele disse: tenho sede. Isso aqui não é sobre o que eu quero, é para cumprir a palavra. Então eu vou dizer até que eu tenho sede. E ele tinha sede? Tinha. Mas sabia que não ia beber água? Sabia, mas mesmo assim disse: tenho. Para cumprir logo, sabe o que ele está dizendo? Bora fazer logo isso aqui, que eu tenho que entregar meu espírito. Vocês estão entendendo? Quem conhece esse sinal aqui, ó? Lá no Rio de Janeiro isso aqui é, ó, bora, via, rápido. Vaza. Olha para alguém aí agora e diga: acaba com isso, vambora. Bora, sai desse processo hoje, bora, olha pra alguém aí, ó, galerinha, olha pra alguém aí e diz: vambora, minha filha, liga pra quem tem que ligar, abraça quem tem que abraçar, libera quem tem que liberar, perdoa quem tiver que perdoar, beija quem tiver que beijar, libera a cruz, libera o processo, libera. Mas o que vão dizer de mim, meu irmão, no processo? O que vão dizer de você? Não paga tuas contas, não. Bora! Mas aí o outro vai pensar que eu que errei. Que se lasque! É você que não está dormindo de noite. São teus filhos que estão doentes. É teu ministério que está travado. Vambora! Mas porque tal lugar, o meu cargo não combina com tal salário. O pastor orou aqui por trabalho, orou aqui por emprego. Uma porta vai se abrir diante de você esses dias. Para de frescura, de quantidade de zero. Passa por essa porta, porque atrás dessa porta tem outra porta. Atrás da outra porta tem outra porta. Vambora! Para de ser chata, para de ser esquisito.
queda. O que é um vinagre? Tá doido? Bebe logo isso. Olha para alguém aí, faz a minha vontade, por favor, e diga: bebe logo isso. Agora diga para mim: vinagre é doce? Vinagre é azedo, vinagre é amargo. É azedo, né? Azedo. Você está esperando o quê? Que no meio do processo, na hora mais crítica, vai vir doce. Bebe logo esse negócio. Toma logo isso, irmão. Libera logo quem tem que liberar. Sai disso. Vou contar de 1 a 3, você vai dizer: sai disso. É 1, 2, 3, diga. Fala pra alguém aí, diga: sai disso. Bebe logo isso. Lembra da tua mãe quando dava remédio, tampava a tua respiração? Eu não vou te pedir pra fazer isso não. Mas se tiver que fazer, meu irmão, tampa esse nariz e engole logo isso. Bora! Jesus bebeu, quando ele bebeu, aqui ó, está consumado. Aplauda a entrega dele, mas aplauda também a sua. Se liberte, se liberte, se liberte. Vai ser amargo do lado de dentro, mas vai ser libertador do lado de fora. Vai ser difícil do lado de dentro, mas vai te dar asas do lado de fora. O que te amarga o ventre vai te libertar a alma. Morreu. Entregou o Espírito. O que é isso, Camila? Liberdade. Ele disse para Pilatos: minha vida ninguém toma, minha vida eu dou. Cumpriu tudo. Olha pro teu irmão e diz: vai cumprir tudo. Prega para ele pra gente encerrar junto. Diga: vai cumprir tudo. Cumpriu tudo. Entregou tudo. Liberou o Espírito, morreu. Agora responda para mim: morto se mexe? Morto reage? Morto fala? Morto argumenta? Morto ainda mais preso. Calvário, preso, pés pregado na cruz, morto. Aí agora quem vai cumprir? Se ele já não cumpre mais, se eles também não precisam cumprir mais nada, vem ela agora deslumbrante, desfilando no Calvário. Em cima da caveira vem ela reluzente. Quem, Camila? A palavra. Por um instante Jesus está morto, mas ela, quem mata ela? Quem mata ela? Quem tortura ela? Quem prende ela? Prenderam Paulo. Prende ele, por quê? Porque o Senhor prega a palavra onde ele vai. Onde ele chega tem um alvoroço. Pensaram que ele era a espinha dorsal da igreja. Prende o homem dentro de um cárcere. Se a gente prende ele, a gente prende a palavra. As cartas que determinam o maior paradigma de doutrina, fé e salvação da igreja foram escritas de dentro de uma cadeia. E Paulo, ao escrevê-las, ele dizia: porque eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus está solta. A palavra de Deus ninguém prende. Quando pensavam que ele era a palavra e prenderam ele, sabe o que é que ele fez no presídio? Inaugurou a primeira congregação do cárcere inferior e colocou o carcereiro de dirigente do trabalho. O carcereiro se rendeu na hora e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém para a palavra. Aonde ela entra, ela se move. Aonde ela entra, ela arrebenta. Aonde ela entra, ela salva. Aonde ela entra, ela cura. Aonde ela entra, ela se move. Ela não precisa de ninguém. Ela não precisa de ninguém. Ela não precisa de ninguém. Agostinho que o diga. Martinho que o diga. Os reformadores que o digam. Ela não precisa de carne, de sangue. Ei, mexe comigo, não mexe com ela não. Ah, Camila, pra mim isso é só um livro. Se isso fosse só um livro, por que Hitler ficou tão preocupado com ele? Se isso é só um livro, por que o ditador da Coreia, me ajuda, do norte ou do sul? Do norte, tem pavor de que esse livro da capa preta, por que a idade chamada de trevas era chamada de trevas se o sol saía todo dia? Porque essa luz não brilhava. Camila, aí tem luz? Tem. É sobre ela que disse Davi: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Pedro não havia pegado nada e Jesus disse: voltai ao mar alto e lançai as redes para pescar. Lucas 5, ele responde: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra,
sua palavra é a verdade. Ele é o alfa, ele é o ômega. Nela está a vida é a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não podem contra ela. As trevas não podem contra ela. Os reis temem ela, os governadores se dobram diante dela. Ela é ele em nós. Celebre a palavra. A palavra. Não nos reunimos aqui para ver Bruno, o bispo. Não nos reunimos aqui para ver Camila, a pregadora. Aonde tem alguém que abre e fala dela, a gente para ouvir, porque ela é a boca de Deus aberta aos homens. Os impérios temem ela, os ditadores têm pavor dela, os corruptos querem mudar, os transgressores querem inventar outras traduções. Se isso é só um livro, se isso é só um livro, pastor Lucas, por que enquanto Estevão não falava nada dele mesmo, mas diante de uma tribuna que o julgava, de homens que deveriam amar a palavra, ele começa apenas a reproduzir o que está escrito, dizendo: desde Abraão até a travessia do povo. Aí o texto diz que os príncipes da sinagoga começam a ouvir Estevão. E eu não sei se você é muito romântico, mas eu não sou tanto assim. O texto diz que quando Estevão começa a entregar a palavra, ele não falou nada dele, ele não se defendeu em um momento, ele só começou a recitar o texto, a recitar o texto, a recitar o texto. Ele só começou a liberar a palavra. Tu tá entendendo, irmão? Tu não precisa falar bonito, tu não precisa ter um manto, a revelação. Não, meu irmão, libera a palavra, só entrega o que está escrito, só fala. Libera a palavra e ela por si mesma não volta vazia. Antes ela vai, faz aquilo que lhe apraz, ninguém freia ela. Ela não precisa de latão, ela não precisa de gol, ela não precisa de azul. Tu tá falando ela aqui, ela atravessa o continente, ela chega. Estevão falava, e conforme ele está falando, olha o que acontece. Diante do julgamento dele, o texto diz que os príncipes começam a gritar, ranger os dentes e a tapar os ouvidos. Desculpa, mas eu vou fazer porque alguém aqui precisa entender. Eles fazem isso aqui, ó, e rangendo os dentes. Isso é comportamento de quem? Eles estão se manifestando porque a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que não tentaram? Não, está dizendo que não prevalece. Ela manifesta a luz. Vós sois a candeia do mundo, sal da terra, luz do mundo. Vocês podem ficar embaixo da cama? Não. O lugar de vocês é no velador. Você coloca uma cidade fortificada, escondida? Não. Antes o lugar dela é numa campina. Vocês são vistos. Jesus disse: não vão odiar vocês por causa de vocês, vão odiar vocês por causa de... Irmão, não é teu cabelo, não é teu jeito de vestir, não é tua denominação. É porque você tem palavra de Deus em você. Você vai ser resistido, vai ser odiado. Só que tem uma coisa: depois que Jesus cumpriu tudo, não havia mais nada que ele pudesse fazer, porque ele morreu e entregou seu espírito. Quem está comigo, diga amém. É a última parte. Quando ele entrega o espírito, vem os soldados, porque os judeus que encomendaram a sua morte estão aqui no ato da sua religiosidade, em cumprir sua parte que lhes cabe, e estão preocupados com o sábado. Como é que pode, né? Cometeram um assassinato na sexta-feira, mas estão preocupados com a liturgia do sábado. Se eles soubessem que o sábado não é um dia, é uma pessoa. Aí Pilatos tem que tirar os corpos do madeiro. Como é que se tirava? Era tido como indigente. Mesmo que o bandido ou o condenado tivesse família, não havia direito de sepultamento, porque a vergonha da vala compreendia a pena. Então assim, não tem sepultamento em família, caixão, funeral, sepultura, nada disso. Era para todo mundo ser largado de lá de canto. Só que aprove a Nicodemos manifestar a confissão pública de sua fé, junto com José de Arimateias, para cumprir a palavra e hospedar o corpo de Jesus no sepulcro novo, como já havia sido predito também pelo profeta. Porque vai se cumprir tudo. Não fica com medo não, vai cumprir. A perseguição vai cumprir, a afronta vai cumprir, a lança vai cumprir, mas o terceiro dia também vai cumprir. Aí vão para arrebentar ele. Pegam o da direita e pau! Rebenta, quebra osso, cai por cima, com cruz, com tudo, vai pro outro. O da esquerda, pau! Rebenta ele também. O homem do meio tá lá. Quem é o homem do meio?
Quem é o homem do meio? Outro dia a gente fala, o homem do meio. Quebra da direita, quebra da esquerda. Quando vai para Jesus, vendo já morto, eles estão com o pau na mão para quebrá-lo. Mas João está dizendo, eu vi. Eu vi. Ninguém me contou não, olha o que ele está dizendo, eu vi. O testemunho dele é verdadeiro, tudo que Isaías escreveu dele é verdade. Por quê? Porque eu, João, vi que quando vieram para arrebentar ele, como fizeram com o da direita e como fizeram com o da esquerda, chegando-se porém a Jesus, não puderam. Irmão, pode não ter podido por Nicodemos ter chegado na hora com autorização de Pilatos. Pode não ter podido por qualquer circunstância que tenha vindo cumprir o que Isaías já tinha dito. Mas assim como Isaías havia dito, o que cumpriu mesmo ali foi a palavra reinando no lugar, mesmo quando Cristo não podia reagir. O que isso significa? Quando você passa a sua vida inteira para cumprir o que a palavra diz a seu respeito, a palavra se cumpre sobre você até depois da sua. É por isso que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque quem honrou a palavra de Deus em vida terá prioridade na ressurreição